Pessoal, eu tava dando uma meditada na palavra do Senhor e lá em Juízes, né, no livro de Juízes, onde que Deus ele vai levantar vários homens para defender o povo de Israel, que muitas vezes era oprimido por desobediência, né, por servir outros deuses, né. A palavra do Senhor fala que assim que Josué ele morre, né? E os anciões ali, e ali foi uma geração, né? Passou-se uma geração e veio uma outra que não ouvia muito os boatos falar do Senhor, que Deus tinha tirado o povo do Egito através da mão de Moisés, enfim. Mas a verdade é que esse povo, eles passam, né, a conhecer verdadeiramente quem era o Deus que moveu, né, com a sua mão forte ali, tirou, né, o povo ali do sofrimento que eles sofriam no Egito. E ali eles, mesmo eles conhecendo, mas eles começam a adorar outros deuses, né? Eles eram facilmente enganados, né, por pessoas, eram, né, talvez até mesmo obrigados. Uns já era por gostar mesmo de adorar outro Deus além, né, do Deus que eles não poderiam ver, né? Que Deus ele aparece para Moisés, mas enfim, depois que Deus ele fala com Moisés face a face, Deus ele começa a aparecer ao povo de outras formas, né, de falar com o povo. E este povo eles tinha essa dificuldade em continuar servindo o Senhor verdadeiramente, como Moisés e Josué tinha dado continuidade ali, né? Como Josué mesmo foi o sucessor de Moisés falando aqui, né? E tem um homem na Bíblia que fala, né? E ele é até meio que parecido a história dele com a do rei Davi, que o anjo do Senhor vai chegar para ele, né? E ali, né? Aqui para dar uma resumida, em Juízes é onde que Deus ele levanta vários homens, né? De guerra, de batalhas e homens sábios que estavam alinhados verdadeiramente, né? E amava servir ao Senhor para defender o povo de Israel, né, da mão do povo ali, dos midianitas, né? E tem uma história aqui bem conhecida também, que eu acho que você conhece, que é de Gideão, galera. O anjo do Senhor, a palavra do Senhor vai falar que o anjo do Senhor chega a Gideão e fala com ele para ele ter bom ânimo, que Deus era com ele, né? E ele queria, o que ele queria com Gideão era que através dele ele vencesse ali os midianitas, né? Isso é a guerra ali, escolhesse alguns homens que eu vou estar falando para vocês aqui mais na frente, para tirar, né, o povo de Israel, para defender o povo de Israel ali dos midianitas, que realmente o povo era muito, o número de midianitas era muito, mas muito mesmo, a palavra do Senhor fala, né? E o povo de Israel sempre veio meio que sofrendo aí, né? Passando por essa sofrência aí, sofrendo muito na mão né, dos filisteus, né? A palavra de Deus mais na frente vai falar que realmente o Israel foi um povo, né? Por desobediência à palavra de Deus, sofreu muito na mão desses povos. Mas, né, é o que fala, né? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, às vezes, muitas das vezes nós desobedecemos a palavra do Senhor, né? E, e vem as consequências, galera, né? As consequências elas vão vir, né? Como se diz, o preço, uma hora a conta chega. E aí, eu tenho comentado com vocês a respeito da história de Gideão ser meio que parecida com o rei Davi, mas é que Gideão, quando o anjo do Senhor chega a ele, ele começa a se questionar, né? Questionar ali ao anjo do Senhor. Ele fala que ele era o menor, né, financeiramente, por causa do negócio de milho, né, que ele mexia ali, que ele era o menor na quantidade, que ele era o menor da casa do pai dele. Mas Deus, ele vai falar, o anjo do Senhor vai falar que Deus, ele era com ele, né? O Senhor, ele era com ele ali, independente se ele era grande, pequeno, né, ou rico. Então é isso que a palavra de Deus, ela hoje, ela quer passar para nós, que Deus ele não quer saber de se a pessoa ela é forte, se ela é rica demais financeiramente. Deus não olha a estatura humana, Deus não olha o tamanho,
Mas Deus olha verdadeiramente um coração um coração quebrantado, um coração que se humilha diante da presença do Senhor, né? E ali, Deus, ele vai entregar os midianitas na mão de Gideão. E Gideão achava que ele ia com mais de 30 mil homens, né, à guerra. E ali, quando ele começa a juntar o povo, Deus ele fala, não, o povo é muito, Gideão. Deus ele fala para ele que não era naquela quantidade que ele iria entregar os midianitas na mão deles ali, né, do povo de Israel. Mas ia ser uma quantidade bem abaixo. Se não me engano, a palavra do Senhor vai dizer que era mais de 30 mil homens. E ali voltaram uns 22 mil homens, porque o Senhor falou que tinha muitos covardes, muitos medrosos ali no meio ali. Então Deus, ele não chama, né? Olha para você ver como é que a palavra de Deus, ela vai se revelando para nós quando nós verdadeiramente meditamos e queremos entender o verdadeiro significado de servir ao nosso Deus, do que Deus ele quer falar conosco. Então, Deus ele não gosta de pessoas medrosas, pessoas covardes. Então, às vezes nós estamos passando por um problema, nós nos sentimos amedrontados, nós nos talvez corremos, né? Fugimos da presença do Senhor. Então, não é isso que Deus ele quer de nós, é que nós enfrentamos o nosso medo, independente do que vier, né? Por mais que nós estamos sentindo medo, mas que nós venhamos estar forte para na hora que vir ali as dificuldades, né? O problema gigante aparecer, nós possamos ter coragem para enfrentar. E ali voltou, se eu não me engano, 22 mil pessoas e sobraram 10 mil pessoas. E ainda era muita pessoa, muita gente ainda. Então, a palavra de Deus, ela passa para nós, é que quando Deus ele está no negócio, meu querido, quando Deus ele está conosco, independente do que nós vamos fazer, pode ter certeza que a vitória ela já é garantida. Se Deus decretou, pode ter certeza. E ali os 10 mil pessoas, de 10 mil homens ainda que tinha, 10 mil soldados, né, que iriam à guerra, ainda saíram muitos. Se eu não me engano, 9.700 ainda voltaram, porque a palavra de Deus vai falar que se foi só 300 homens à guerra. Deus escolheu apenas 300. Então olha para você ver, para derrotar uma multidão, né, de homens armados com espadas, né, cavalos, carros, né, na época lá a palavra de Deus vai falar, né, que eles usavam, né, carros, cavalo também. Eu não sei como que eram os carros daquela época, mas com certeza era totalmente diferente dos de hoje, né. Mas enfim, galera, então Deus, meu querido, quando ele está no controle, quando ele está conosco, né, não adianta vir, né, o inimigo se levantar para nos amedrontar, que ele cai por terra, né? Pode ter certeza que ele cai por terra. Então, Deus ele quer algo novo conosco hoje, ele nos chama que nós não venhamos ser covardes, não venhamos ser medrosos, mas que possamos enfrentar e fazer aquilo que Deus ele tem nos chamado para fazer, sem questionar, né? Porque você vê, o Gideão, ele vai no começo questionar, falar que ele era o menor na casa do Senhor, talvez ali ele vai se sentir incapaz de fazer algo que Deus já tinha decretado que ele iria fazer. Por ele se sentir, né, pequeno, né, fraco, mas ele esqueceu de um detalhe, que o nosso Deus é um Deus de batalha, que entra na guerra. Quando ele entra, ele não entra para perder, ele entra para nos dar a vitória. E aí sim a gente sai vitorioso e ele sim cumpre aquilo que ele tem falado nas nossas vidas. Basta nós aceitarmos e falar assim: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio no milagre. Então, queria deixar essa palavra para você, no seu coração aí, que você possa meditar. E eu quero aqui agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele tem me dado aí de trazer a palavra dEle. Escute o vídeo, meu querido, assista o vídeo aí, compartilhe se possível, né? Tem muitas pessoas que saem no começo do vídeo, no meio do vídeo ali, mas quando o assunto é a palavra de Deus, a gente temos que realmente pegar, né? Consumir, né? Esse conteúdo é um conteúdo que agrega valor na vida
das pessoas que precisam de ouvir. Então, Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez e curte, comenta e compartilha. E nos vemos numa próxima aí. E valeu!